Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Ele, porque graças a Deus, por causa dele que estamos aqui, e porque Ele trouxe nós aqui. Esperamos que venham mais alguém. E a lembrar também os outros irmãos, quem está trabalhando, aquele que está enfermo, e lembrar de nós aqui também, família de nossos filhos, a lembrar também lá na igreja, lá, Pereira Barreto, no aniversário lá, que Deus abençoe, o irmão Ari que vai trazer a palavra, e todos aqueles irmãos lá, que Deus abençoe eles. Pode falar, irmão Antônio. O Daniel, que não tem rede social, não tem visto ele, está tudo bem com ele? O Daniel. Qual Daniel? Daniel, nosso aqui, do Martim. A Martim, eu conversei com ele hoje por telefone. É que nós faltar, né? Aí ele contou que ontem ele vinha saindo para vir ao culto. A Germano ligou para ele, dizendo que era o dia da de ficar ontem lá, ela ia vir mais tarde. Se ele podia ficar lá, que o Germano disse que ele não podia ficar. Aí o Daniel ficou lá, e a irmã dele foi chegar lá, não sei se é 8h15, 8h30, mais ou menos assim, ele falou para mim. Aí, assim, o culto já tinha terminado, né? Então é isso. Bom, porque não tem visto ele por aí, você me conta. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente agradecemos, Senhor, por ter trazido nós aqui, neste local, e ter permitido, nos dado de presente esta casa aqui para nós reunirmos aqui como igreja para louvá-lo, o Teu nome, estudar a Tua palavra. E pedimos em favor disso, dos hinos, pedimos em favor do irmão Daniel também, e o pai dele também, família deles, família nossa. A lembrar mais uma vez também no irmão Ari, que vai pregar lá no aniversário daquela igreja. Pedimos em favor do irmão Márcio, a família dele e a igreja que ele dirige. Pedimos em favor também do Éder, também a família, os irmãos lá de Bauru que vão lá também, protegendo eles na viagem, nesses dias lá. E os demais, Senhor. Em nome de Cristo pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar a Deus, aquele hino que eu estava tocando aqui, não lembro qual que é, 421. Conversação cristã. Olha bem, a conversa cristã é cristã. Fala de saber e falar de tudo. Ele fala assim, né? Sabe falar de tudo que neste mundo há. Qual é a letra dessa música? Mas nem sequer palavras de Deus que tudo dá. É difícil. Boa noite. Boa noite. Falando do mau tempo, do frio e do calor. Bem melhor seria falar do Salvador, tudo de nada. Irmãos, falemos do nosso Salvador, oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Falemos da bondade do grande Salvador, de sua excelsa graça, de seu imenso amor. Da cruz também falemos, onde Ele nos quis dar seu sangue tão precioso e assim nos resgatar. 421.
26. Vai ter que enganar aí.
Amém. Que Deus nos abençoe. Então vamos a Isaías, capítulo 56. Vamos começar no versículo 4. Que dia que paramos? Domingo 24 do 11 do 24. O versículo 4 diz assim: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Também lhe darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se
lhe ajuntaram: vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se pode fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos, bebida forte, e o dia da manhã será como este, ainda muito mais abundante. Esses cães aqui não é cachorros, cães mesmo, de 4 patas. São gente, esses atalaias são os guardas, são os vigias. Então esses cães, ele fez uma comparação. Esses cães mudos, eles são mudos. Esses homens, uma coisa de cão, que cachorro que não pode ladrar, não pode latir. É isso que está dizendo, os irmãos. Então aqui, no versículo 5, ele falou: que também lhe darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e o nome melhor do que filho e de filha, o nome eterno darei cada um deles, que nunca se apagará. Ou seja, a vida eterna nos céus. Vê que tem um índio que fala que não sabe que nome que vai nos dar, que não vou herdar. Mas para herdar morar nessa cidade, nessa casa, dentro desses muros, é todos aqueles que aceitam Cristo Jesus nessa vida. Está preparado lá. Aceitar Ele como Salvador e Senhor em suas vidas. Não querer só uma salvação e não quer Jesus como Senhor. Senhor é aquele que manda. Senhor, então, deixa que Jesus, Ele é o nosso dono, como se fosse o nosso patrão, mas não é. Então, é isso, Ele como Senhor. E independentemente de Cristo Jesus, não terá esta casa no céu. Fora de Cristo não tem morada nos céus. A morada está no outro lugar, muito distante, no lugar de sofrimento, onde a maioria vão. Então ele diz: ele não faz acepção de pessoa, de nacionalidade, de raça, não tem. Aqui neste mundo que tem separação, tem preconceito, faz raça. Então, Jesus não faz diferença de pessoa por pessoas. Ele ama todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, somente aqueles que vierem a crer nele, com arrependimento genuíno, não é dizer que crer, eu creio em Deus, não, crer em Deus e crer também em Cristo, mas com arrependimento sério, genuíno, como aconteceu com os seus discípulos, os discípulos dele, os apóstolos e os que seguiam ele. Era um arrependimento genuíno, abandonou o mundo, vamos seguir a Cristo. Nada deve ter empecilho nas nossas vidas para seguir a Cristo. Largar de servir a Cristo por outras coisas, não deve haver nada que impeça de aceitar a Ele em suas vidas, em nossas vidas, que ainda não aceitou. Não deve haver nada que impeça você fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra. O que quer dizer? Fazer parte da igreja. Para fazer a parte da igreja dele, o que Jesus deixou? Passar pelo batismo, o batismo nas águas. Se não passar pelo batismo, ele é um salvo,
Agora, se ele rejeita o batismo, aí ele não sei, ele é com Deus. Então, o batismo é para fazer parte da igreja de Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, aqui todos, tendo como pleno privilégio, isso é um privilégio, irmãos. Nós sabemos que nós fazemos parte da família celestial, nós fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, onde está todos, tem a igreja local, né? Mas você sabe que onde está todo, somos irmãos e tudo irmão na família de Cristo. E tudo faz parte do corpo de Cristo, e nós fazemos. Então, que privilégio, através de Cristo, de se tornar filhos de Deus. Porque antes nós não éramos filhos de Deus, eram criatura. Nós somos filho adotivo, filho por adoção, herdeiros através do sangue derramado na cruz, do Filho de Deus por nós pecadores. Nós somos co-herdeiro com Cristo. Tal é o chamado pelo Espírito Santo de ir após Ele. Cristo Ele foi, Ele veio e foi. Então nós estamos após dele, nós estamos depois dele, nós não vamos na frente. O que Ele disse para ele? Quem tem sede, venha beber da água da vida. É para ir a Ele. Como diz o Espírito Santo no livro de Apocalipse 22 e 17. Sabe o que diz lá? Vou ler. Apocalipse 22 e 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito e a esposa. Quem é essa esposa? A igreja. Então, o Espírito Santo e a igreja está dizendo: vem. Ela prega: vem. A igreja somos nós. Vem. Vem. Agora, quem ouve, quem está de fora, ouve, diga: vem. Você tem que dizer para aquele que está de fora: vem. Mas falar com amor, não falar no grito. Ninguém convence ninguém no grito. Você vai pregar com uma pessoa, não vai no grito, vai conversando, a pessoa recebe a palavra. Se vai crer, não sei, mas ele ouve. Vem, e quem ouve, diga: vem. Vai ter um lugar, irmão, de posição melhor. A igreja, junto com Cristo, em um novo mundo. Tem um outro novo mundo. Como o irmão Paulo mencionou bem ontem, isso aqui vai acabar, acaba tudo. Tem um novo mundo reinando com Cristo. Então ele expressa aqui o clamor do Espírito Santo. Há um mundo velho, enfermo, quer dizer, doente, perdido, moribundo, quer dizer, que está morrendo, sem salvação. Sem salvação. O que diz o Espírito Santo? Que todos devem ir a Ele, ir ao encontro com quem está chamando: vem. Então vai em encontro. Nós já fomos em encontro com Ele, encontramos, Ele veio nos buscar, Ele buscou e foi. Então nós estamos após Ele, estamos seguindo a Ele. Então, tudo ir a esse encontro que está chamando: vem. Quer dizer que se alguém pode ouvir, então deve atender o chamado de Deus na alma do homem. Se alguém pode ouvir, então deve atender. Aí ele fala: tome de graça da água da vida. Então ninguém paga nada. A água da vida.
É a palavra de Deus, a salvação. Ninguém compra a salvação. Ela foi comprada já, a nossa salvação já foi muito bem paga. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os irmãos, note bem, João 1,29 diz: eis que vem o Cordeiro de Deus, ainda que tira o pecado do mundo. Ele abre a porta. Quem abre a porta? E abriu a todas as pessoas no mundo que querem entrar. Mas esta porta é estreita. Olha João 10, 9. Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Olha que privilégio. Nós entremos por essa porta. Não é essa porta do templo, é a porta do céu, que é Cristo. Nosso nome já está lá, nossa morada está lá. Essa pátria que fica, nossa casa, que não é construída por mãos. Ele diz: este eu sou a porta. É Jesus que morreu por nós na cruz. Ele morreu. Portanto, todos, não é alguns não, pode ser salvo somente por aceitar Jesus. Arrepender mesmo dos seus pecados, procurar fugir dos pecados, procurar agradá-lo a Ele o máximo que puder, irmãos. Nós já somos bem crescidos, já faz bastante tempo que nós somos convertidos, já dá para entender bastante, para não evitar o pecado. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Agora o versículo 6 aqui em Isaías 56. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, olha, estrangeiros aos de fora, que se unirem ao Senhor para o servirem. Então, os irmãos, nós somos estrangeiros. Os judeus, Jesus veio para eles. Então nós unimos a Cristo para servirem Ele, para o servirem. E que mais? E para amarem. Não é só de boca. Amarem, vem com amor. O nome, amar o nome do Senhor. E para serem seus servos. Nós somos servos dele. Todos os que guardarem o sábado. Hoje, irmão, o sábado quer dizer descanso, repouso. Jesus guardou ele. Então, quem tem Jesus, nós tem esse sábado. Nós estamos nesse repouso, nesse descanso. Nós estamos descansando, repousando em Cristo, é o nosso descanso. Quem tem Ele, guardou o sábado, porque Ele guardou o nosso lugar. Nós não precisamos guardar o sábado literalmente. Então, olha, guardarem o sábado não profanando. E os que abraçarem a minha aliança. Aliança quer dizer que Ele fez uma aliança, Deus fez uma aliança. Deus com o povo e Cristo, e o Filho. Então quer dizer que o Filho está entre meio o homem e o Deus, o Criador. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus. Então Jesus, então nós abraçamos essa aliança. Então nós estamos unidos com Deus por intermédio de Cristo. Cristo que nos aliou. Cristo que fez, que é o nosso mediador. Ele fala, minha aliança, se refere ao nome eterno, se refere a Cristo Jesus no novo pacto, no novo acordo. Outra versão fala novo convênio. Então, note bem, às vezes nós estamos conveniados com a Unimed, tem um convênio. Então aqui Jesus fez esse convênio nós com Deus. Olha o versículo 7.
Depois que acontece, olha o que ele fala aqui, ó. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os alegrarei, eu os deixar nós alegre na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A casa de oração e holocausto, e o sacrifício, o altar e o sábado serão todos restaurados na idade do reino milenar. Com Jesus presente, nós com nossos corpos glorificados, igual Ele é, como Ele é, o veremos. E assim assinalará para trás, mostra para trás, assinalará para Cristo e o Calvário antes do primeiro advento, antes do primeiro concerto que ele fez. Então quer dizer que nós olha para trás no Antigo Testamento. Então quer ver que olha assim, ó, que Cristo, que ele que ensinou como com esta frase: minha casa é uma casa de oração. Irmãos, aqui é a casa de oração. O irmão Paulo mencionou esse versículo ontem, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Olha o que Salomão disse: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe o que fazem mal. Nem não vem aqui por oferecer sacrifício. Acho que nem vem de lá de casa um sacrifício, está com chuva, está com frio, não está muito bem de saúde, e se eu não venho com essa atenção, aí eu vou me sacrificar, mas por amor. Não vem não com sacrifício, porque senão faz mal. Não sabe que fazem mal. Guarda o teu pé significa seja reverente à casa de Deus. Se refere aqui ali à presença de Deus, o Espírito Santo. Demonstrar respeito e humildade. Irmãos, demonstrar isso em relação a algo ou alguém que é considerado sagrado. Se alguém é Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja, do corpo. Vir aqui significa obedecer. Nós vemos aqui porque nós somos filhos obedientes. Quem não vem está desobedecendo. O filho que falta na casa dos pais está desobedecendo. Então, se obedecer, agora a maioria de que ele fala aqui, chama-se igreja, cai nessa mesma categoria da maioria das igrejas. Está caindo nessa categoria, estão muitas faltas. Então, o único sacrifício que Deus aceita e aceitará, e aceitou, é o sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. Porque ele foi um sacrifício perfeito, não teve defeito lá na cruz. Isso é qualquer mensagem que não traga o sacrifício de Cristo, é de tolo ou por um nécio. As mensagens têm que ter o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo na cruz. Os seus dias foi feito uma casa em seus dias de mercadores no alegre dia vindouro, e cumprirá o que Deus originalmente tinha como seu propósito de estar ali. Significa ter sido incluído na aliança e desfrutar da vida de comunhão com Deus. Salmo 15:1 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? 15, irmãos.
Agora, a injustiça e a justiça não combina. Então, o 8 aqui, agora Isaías 56. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se lhe juntaram. Os outros que já se juntaram, o Senhor recolherá a Israel, serão as outras ovelhas, das quais ele mesmo fala aqui no Evangelho de João 10,16. Vamos ver. Ainda tenho, lá, João diz, Jesus disse, que ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor, quer dizer, um sumo pastor. Tem muitos ainda espalhados por esse mundo aí, que já está com o nome escrito no livro da vida, que ainda tenho outras ovelhas. Jesus é Deus, eu ainda tenho. Quer dizer, os gentios que tinham que ser salvos, ele falando naquele tempo, e de fato já foram salvos, e tem muito para salvar ainda. Enquanto o Evangelho não for pregado nos 4 cantos da terra, não vem Jesus. Tem que estar pregado tudo. E do jeito que está pregando agora, no YouTube, nas lives, no Facebook, vai chegando o Evangelho em todas. Mas tem que ser o Evangelho verdadeiro, não o falso, está indo muito. 4 cantos, norte, sul, leste e oeste. E de fato, contudo, haverá um só rebanho e um só pastor, o Senhor Jesus Cristo. Pois ele reúne judeu e não só judeu em uma única comunidade. Na irmandade em Cristo não tem raça, é tudo uma comunidade. Os irmãos, aqui nós somos todos irmãos. Os irmãos em Cristo é o mais verdadeiro, porque morrer vai continuar lá, vai morar junto. Se tem uma família de parentesco na carne, se não é convertido, é parente aqui na carne, mas não é irmão em Cristo, não vai viver junto. Quando a morte vier que separar, um vai e o outro não. 9. Vós todos os animais do campo, todos os animais do bosque, vinde comer. Nos últimos 4 versículos deste capítulo, e os primeiros dos 2 e do próximo, Israel é comparado a um rebanho de ovelhas abandonadas pelos pastores infiéis. Porque o fiel ela crucificou, eles rejeitaram. E os outros abandonou. Que se alimenta a si mesmo e persegue os piedosos. Tal foi a condição moral que fez com que Israel chegasse a ser banido. Quando os pastores são infiéis, os animais selvagens fazem estrago no rebanho. Os animais deste versículo simbolizam os príncipes gentios que empurraram os israelitas no passado, e do presente e do futuro. 10. Todos seus atalaias são cegos, nada sabem. Está guiando um cego, guiar outros cegos, ambos caem na cova. Todos são os cães mudos, não pode ladrar, não pode latir, não pode vigiar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Está comparando com o cachorro aí, não late, fica só deitado, preguiçoso.
A ideia, como apresentada pelo Espírito Santo, é que Israel perdeu o seu caminho devido a esses atalaias, quer dizer, guias cegos, quer dizer, pregadores cegos. Israel perdeu todas as grandes promessas devido a estes cães mudos que não podem ladrar. Ladrar é latir, significa que eles não pregam a verdade e nem adverte da falsa doutrina. Então, o dever do pregador, dos pregadores, advertir da falsa doutrina. Se ensinar que Jesus não é suficiente para pagar todos os pecados, passado, presente e futuro, que deixou uma parte para o homem pagar, é falso. Se pregar que corre risco perder a salvação, é falso. Que não necessita do novo nascimento, é falso. Então, nos dias de Jesus, e esses cães são gulosos, que é homens, humanos, não se podem fartar, tudo que vem nunca está farto, sempre está querendo mais. E eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, vem para o seu caminho, cada um escolhe o seu caminho com a sua ganância, cada um por sua parte. Nos dias de Jesus, esses atalaias foram chamados guias cegos. No Evangelho de Mateus 15:14 disse assim, deixa-os, 14 do capítulo 15, deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Lucas 6,39. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Eles tinham discernimento espiritual que os tornaria capazes de conduzir o povo, atuando como fiéis cães, guardiões que dão aviso do perigo. Esse é fiel, ele tem que avisar do perigo. O pregador de hoje tem que avisar do perigo que o cidadão está correndo se morrer sem Cristo, se morrer sem o perdão de Deus em Cristo. Então ele tem que avisar, ele tem que avisar desse perigo que está correndo, que se aproxima dia após dia, vai parecendo, para cada dia que passa está mais perto. Então as pessoas que não advertem está relaxado, ou são falsos, ou são cães preguiçosos. Eles não são ambiciosos. Ele está dizendo, só antes, eles são ambiciosos do ganho, quer dizer, cobiço, e o fiel não. O 12, vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Então, os profetas durante a época de Isaías, assim como durante a época de Cristo, não somente eram negligentes de sua responsabilidade, e também eram ambiciosos. E ambição também é pecado. Você não vê ninguém ambicioso pelas coisas espirituais. Nós devemos ser ambiciosos pelas coisas espirituais. Não, pessoal, vinde, dizei, trarei vinho e beberemos bebida forte. Festa. E o dia de amanhã será como este. Nós não podemos acompanhar para falar isso. O dia da manhã não chegou ainda, se é o dia da manhã como este. Você não sabe se nós vamos chegar no dia da manhã. É a mesma coisa, todo dia após dia, um dia, tudo igual ao outro dia. O sol nasce lá e esconde aqui. Tem a noite, amanhã nasce, vamos na vida. A vida é assim. Mas só que nós devemos olhar para o espiritual.
Não olhar para o mundo carnal, não olhar para ficar com ambição, ambicioso, só alegria. Amém? Então vamos louvar a Deus e amanhã quis Ele trazer nós até aqui também, amanhã novamente, dar uma boa noite de sono e que possamos sempre estar com ambição nas coisas espirituais. Para tocar nessa família. Oi? 97. Eu não sei como, ela não pode fazer assim. Aqui está justinho, fome, as fechaduras do novo perto. Uma sanfona nova, aqui você pode virar na casa, mas ela não queria abrir nada daquela. Escapa muito ar. Né? Isso aqui eu não treinei na sanfona nova.
Termina com oração, irmão Paulo. Paulo, quero tirar essa vontade de viajar agora, sair à noite, a Marcela, no início do. Senhor, mais uma vez, damos graças pelo culto mais um pouco avançado, por estarmos aqui, pela chuva, pelo carinho. Que Deus te abençoe no dia de manhã, no nosso, nessa igreja, no estudo da igreja de manhã. Pedimos para emoções, esses nomes para se incluir, cada necessidade, já possa estar cuidando. Pedimos pelo pastor, na direção, tudo dele, em todos os sentidos, sua família. Pedimos pelos que estão lá reunidos nesse momento, lá em Barreto, os que viajaram, os que vão voltar, que o Senhor possa estar abençoando, para que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. E também agradecemos por estarmos aqui, com filhos, com a salvação garantida em Cristo Jesus, através do seu sangue e amor na Cristo. Por isso nós pedimos em nome dele. Amém. Amém.